Agora a gente vai chamar mais uma pessoa, mais uma parceira, é a Kerly Barbosa. Ela é mentora de carreira e criadora de conteúdo no LinkedIn. Ela tem mais de 6 anos de experiência em ajudar profissionais a chegarem nos seus objetivos. E ela vai explorar um pouquinho sobre os papéis que estão surgindo dentro de People Analytics, desde analistas e cientistas de dados até estrategistas de negócios, líderes de transformação organizacional. E, além disso, ela vai trazer também as competências necessárias para se destacar nesse campo. Então, Kerly, seja bem-vinda. Você está ouvindo a gente? Bom dia! Tudo certinho? Estou ouvindo, estou vendo. Vocês também? Meu áudio tá bom? Vamos começar. Kerly, pode começar. Fica à vontade, esse espaço é seu. Gente, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui com vocês nessa manhã. Como já foi introduzida, eu sou mentora de carreira, já tenho um trabalho sólido aqui no LinkedIn e é sempre um prazer essa parceria com a Solids. Embora, quero começar fazendo uma reclamação aqui, gente, e acho que vocês vão concordar comigo. Achei uma baita sacanagem me colocarem logo depois da Ana. Vocês viram, gente, o padrão, o nível que isso aqui tá? Agora eu tenho que manter. Mas não vou manter sozinha. Vamos combinar que vocês que estão aqui no chat vão participar muito comigo e vão me ajudar nessa troca. E a gente vai começar da seguinte forma. Vou fazer uma pergunta para o pessoal do chat e todo mundo aqui vai responder. Não precisa dar resposta complexa, não é para ter medo, a gente está trocando. Então pode falar só sim, só não, talvez. Combinado? Só para eu sentir que eu não estou falando sozinha? Porque, gente, quando a gente está em live, é uma sensação muito estranha, que vocês estão me assistindo e eu também estou me assistindo. Então, eu perco essa referência do feedback do outro, do olhar. Aí a gente consegue ter uma troca muito mais rica quando vocês interagem. Combinado? Então, vamos começar com uma provocação, uma pergunta óbvia. Se eu, como RH, tenho os melhores currículos, os melhores candidatos, necessariamente eu tenho os melhores profissionais? Eu conquistei os melhores profissionais? Sim, não, talvez, por quê? Eu sei que tem um delayzinho aqui no chat, mas eu quero o feedback de vocês. Eu vou esperar um pouquinho para vocês falarem. Se não tiver resposta, eu paro. Não continuo isso aqui sozinha, porque não aceito. Não tenho. Micaela falou que eu não tenho. A Estéia Lima também falou que eu não tenho. Então, necessariamente, os melhores currículos não me trazem os melhores candidatos. A Elisandra também disse que não. Ó, gente, tá todo mundo falando que não. Todo mundo aqui concorda que não? Ou tem alguém que vai trazer um ponto diferente? Que a gente tem muito aquilo de ir com a manada também. O primeiro fala, né? Deixa eu concordar. Ah, tudo depende do comportamento, Rafael trouxe. Muito legal, gente, muito legal, porque vocês saíram do que a gente considera senso comum. A gente tem um viés, principalmente pessoas desavisadas, que numa reunião eu vou chegar e vou falar assim, bom, se eu tenho os melhores currículos, necessariamente eu tenho os melhores profissionais, certo? É meio que automático o meu ouvinte responder sim, melhores currículos, melhores profissionais, aham. Esse automático, ele tende a ser um viés. E a gente tem muitos vieses. Nós adultos, a gente tem até uma certa arrogância, porque a gente pensa assim, bom, a minha experiência, todos esses anos, os meus certificados e tal, e eu tenho as minhas conclusões. Tudo que eu entendo é a partir da minha experiência de vida, a partir das minhas experiências profissionais, das pessoas com as quais eu convivi. E algumas crenças, elas são tão enraigadas que, para mim, não se questiona, é isso, é o melhor, vai me trazer o que é melhor. E eu não estou falando que a gente não deva acreditar no poder da intuição e da experiência. Muito pelo contrário. O meu segundo TCC, eu falei justamente sobre a importância da intuição quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, de recrutamento e seleção. Porque tudo que a gente já viveu traz muito. Existe no RH, sim, uma esfera subjetiva. Existe uma questão que nem toda inteligência artificial do mundo vai poder substituir, que é a questão humana, que são as soft skills, que é o quem eu sou, o meu autoconhecimento. Sou eu, a pessoa que eu sou. Isso é insubstituível.
Mas a gente também não pode pender só para esse lado do subjetivo. O RH, muitas vezes, vive nessa contradição. Como a Ana trouxe, ou abraça a árvore, fica subjetivo demais, ou se não, entra naquela de só análise, só dados, e eu esqueço que do meu lado tem um ser humano, que eu estou trabalhando com vidas. O equilíbrio é sempre o melhor dos dois mundos. E é um grande desafio para a gente, porque eu vou puxar para o meu perfil, né? Eu fiz meu profile, eu descobri que eu sou mais comunicadora, então é chato ficar fazendo análise. Ou o inverso também, não, eu tenho um perfil analítico. Eu acredito só em fatos e dados. Não importa muito o que o outro está sentindo. E aí a gente entra no que a Patrícia trouxe para a gente, genial. Equilibrar o qualitativo e o quantitativo. O ano é 2024. Eu me recuso a acreditar que algum profissional de RH que está aqui com a gente ainda fala que eu sou de humanas, eu trabalho com RH e não preciso de números. Gente, pelo amor de Deus, a gente ainda tem esse problema, a gente já superou isso faz muito tempo. É claro que você, como profissional de RH, não precisa ter um perfil campeão em derivada, integral, não necessariamente. Mas o mínimo de dados, de interpretação numérica, a gente precisa. A gente não tem como fugir disso. E ainda é muito comum essa resistência, como se fosse um cabo de guerra mesmo, entre o qualitativo e o quantitativo. Então, a provocação que eu trago hoje é para a gente entender People Analytics como algo que vem para contribuir com o fator humano. E não para, sério, agora a gente vai precisar implementar sistema. Ai, gente, mas esse negócio de tecnologia, ou outras crenças que a gente inventa, mas é muito caro, né? E a gente começa a criar uma série de barreiras que vai prejudicar o desenvolvimento da empresa. Isso acontece em empresas de todos os tamanhos, embora seja mais comum em pequenas empresas ou até mesmo em grandes empresas, mas que muitas vezes são empresas familiares, são grandes em faturamento, são grandes no negócio, mas ainda tem um jeito de trabalhar que é como se fosse uma empresa pequenininha. Porque imagina, eu fundei isso aqui, sempre deu certo até hoje. Ou você imagina, desde a época do meu avô, meu pai, nós trabalhamos dessa forma. Para que a gente vai implementar esse negócio de People Analytics? Não precisa. Eu converso olho no olho. E o líder que tem um time menor, necessariamente, precisa ter esse papo olho no olho, entendendo as soft skills, entendendo com quem eu estou falando. É micro. Agora o RH, especialmente de uma empresa grande, ele não vai ter olho no olho com todo mundo. E ele precisa, sim, humanizar, mas sem abandonar o processo quantitativo. Por isso, o RH precisa trazer dados, o RH precisa trabalhar baseado em fatos, para que tenha um aumento de resultados e também um aumento na felicidade do colaborador. Aí a gente entra em felicidade, é a coisa mais subjetiva, né? Felicidade para um é diferente de felicidade para o outro, mas saúde mental a gente entra num acordo que é bom para todo mundo gosta, certo? Um gosta mais de dinheiro, outro gosta mais de aumento no cargo, né, para ser promovido, outro busca mais liberdade geográfica e home office. Cada profissional tem as suas preferências e cada um entende o que é sucesso dentro do seu perfil. Mas todo mundo aqui está de acordo que saúde mental é importante. E para a gente poder entender isso, a gente precisa mensurar. Aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo acompanhar. Eu fico no achômetro. E aí são as minhas crenças, os meus vieses. E eu parto dos meus princípios, assim, de fontes da minha cabeça. Porque eu acho que é. E aí pronto. E nem tudo que é óbvio é tão óbvio assim. A Ana trouxe que o óbvio precisa ser dito. E mesmo o óbvio que é óbvio para mim, talvez não seja um reflexo da realidade. E eu falei só tudo isso para poder falar um pouco mais sobre a importância de People Analytics. E essa necessidade da gente trazer um pouco de estatística para o RH. Mas e essa questão de números, será que é muito difícil? Não, é o básico. Inclusive,
É mais fácil nós que somos da área de humanas. Gente, vai me dando feedback aqui se tá legal, se tá fácil de entender, se eu mudo um pouquinho. Eu preciso de vocês. Se eu sinto que eu tô falando sozinha, eu vou ficando murchinha, não sai nada. Vai por mim. É muito mais fácil para nós que somos da área de RH desenvolvermos essa questão mais quantitativa, um estudo maior de números, do que, por exemplo, o engenheiro, que é muito bom em números, mas que não teve durante a graduação tanta profundidade com pessoas. Mais fácil um psicólogo desenvolver a parte quantitativa do que o engenheiro a parte qualitativa. Estou generalizando? Não, existem exceções. Só que é mais simples, porque nós já entendemos do negócio, nós precisamos da ferramenta. Enquanto um profissional muito bom com números, entende muito dessas ferramentas atuais, mas o negócio ainda é um pouco. Tem o quantitativo, mas falta o qualitativo. Aí a subjetividade parece muito esquisito. Gente, quando eu atendo profissionais da área de exatas, que eu falo algo mais subjetivo, eles ficam com uma cara de interrogação, tipo, o que essa maluca tá falando? Porque para eles tudo é muito 2 mais 2 é igual a 4. Não abre brecha. Não tem aquilo de um número. É aquilo. Agora nós não. A gente consegue sim pegar a parte matemática, mas a gente já tem todo um background que vai facilitar muito. E é exatamente por isso que a gente tem que quebrar essa barreira de achar que os números são os nossos inimigos. A Patrícia Peri trouxe aqui que ela confessa que ela tem até pesadelo com os indicadores, com os números, com as métricas, apesar de saber que é importante para o RH. Então, a primeira crença que a gente precisa quebrar é que não é tão necessário. A gente tem que ter as soft skills sem abandonar as hard skills. Então, como que a gente consegue começar a introduzir essa questão de People Analytics? A gente já está falando direto de uma tecnologia? Não necessariamente. A gente sempre parte do princípio que se deve começar com o que se tem. A gente faz o nosso melhor dentro dos recursos que tem. Quais são os dados? Quais são as informações que a sua empresa já tem hoje? Porque talvez se você chegar para o teu líder ou para o dono da empresa falando que você precisa contratar o melhor software do mercado para fazer uma análise, pode soar meio assustador. E a princípio pode até aparentar um desperdício de recurso, porque mais importante do que ter a ferramenta é ter profissionais aptos para utilizá-la. Então, primeiro a gente começa com pequenas introduções, fazendo análise de dados, interpretando números, entendendo os indicadores, as métricas. E para isso, a gente não tem que saber todos os indicadores e todas as métricas. A gente precisa saber quais são as métricas importantes para a gente resolver determinados problemas. E aí vai entrar a questão da estatística. A estatística, ela sempre parte de hipóteses. E a hipótese é humana. Aí eu posso partir da hipótese que os melhores currículos me trarão necessariamente os melhores profissionais. E eu vou testar essa hipótese. Para isso eu preciso saber como que eu faço o processo estatístico. Para isso eu preciso de algumas ferramentas. Só que essas ferramentas, no começo, elas podem ser simples. É melhor que no começo você faça análise de dados no papel, como faziam os incas, os maias e os astecas, do que você não fazer. Depois você pode evoluir para um Excel, para um Power BI, até contratar uma ferramenta top das galáxias, como a Solids tem para entregar para vocês. E outras empresas, e a gente já tem recursos muito interessantes no mercado. Mas comece. Comece com o que você tem, fazendo essas análises, fazendo cruzamento de dados. Porque muitas vezes a gente tem as informações, mas elas estão soltas. Como se a gente não precisasse entender o impacto de uma na outra. Seja para aumentar o engajamento, seja na contratação, para a gente reduzir turnover, para a gente fazer mais dinheiro. A gente está falando aqui de resultado, a gente está falando de dinheiro. Não tem subjetividade nenhuma nisso. É prático. As empresas, na sua maioria, não fazem filantropia. Por que a nossa economia está nesse estado tão delicado? Porque as empresas não estão fazendo mais. Então, a gente precisa fazer mais pela empresa e pela nossa carreira também. A Ana trouxe aqui, brilhantemente, que você é o responsável pela sua carreira.
E a gente precisa entender que a empresa que a gente trabalha faz parte da nossa carreira, mas não é a nossa carreira. Se a gente perde o nosso emprego, a gente não perdeu tudo, a gente continua tendo a gente. Assim como se a empresa perde a gente, ela não perdeu tudo, ela continua tendo ela mesma. Quando a gente consegue desvincular essa questão emocional, e não quer dizer que eu não estou nem aí para a empresa, eu estou muito aí para a empresa, eu sou muito grata com a empresa pela qual eu represento, mas a minha carreira vai além. Eu sou o meu próprio recurso. Então eu preciso saber um pouquinho de tudo isso para ter os meus próprios cases de sucesso. Eu preciso, primeiro, entender quais são os problemas atuais para eu criar as minhas hipóteses, para eu fazer a minha análise de dados, o cruzamento das informações dentro do que eu tenho. Quais são os meus indicadores, as minhas métricas? O que é a diferença de métricas e indicadores? Métrica é informação solta, que eu tiro de uma pesquisa de clima, de uma avaliação de desempenho, de um profile. Quando que eu transformo a métrica em indicadores? Quando eu começo o cruzamento. Aí eu consigo ter análise dos dados. O cruzamento de informações pelo cruzamento de informações não me acrescenta muita coisa. Aí eu preciso do ser humano, com toda a subjetividade, para fazer análise e para entender o que pode ter por trás disso aqui. Qual que é o impacto? Por que os profissionais que chegam atrasados em um treinamento são os profissionais que têm menor engajamento e menos resultados? Então, quer dizer que pode ter? Vou testar essa hipótese, vou cruzar essas informações? Olha, será que eles chegam atrasados no treinamento porque eles não estão engajados com a empresa? Será que eles não se identificam com o clima organizacional? Vamos entender um pouco melhor? Olha, que interessante. Não quer dizer que necessariamente um atraso de 5 minutos vai ter um impacto no resultado, mas talvez tenha indiretamente um impacto no engajamento, no interesse, e aí eu começo a fazer a minha análise subjetiva, eu deixo o meu lado humano, arrasar e subir nos palcos. Mas isso a gente só consegue quando a gente tem esse equilíbrio do quantitativo e do qualitativo. E aí eu posso ser uma analista de dados e vai ser muito legal eu entender com profundidade esses dados, essas informações. E, gente, não adianta nada também eu conseguir fazer todo um trabalho para levantar informações e não compartilhar com o time. Eu de RH, nossa, aquele orgulho que eu tenho, olha quanta informação legal eu consegui levantar, eu fiz o cruzamento de dados, eu já sei como fazer várias melhorias, e na hora de vender a minha ideia para a liderança, eu não aproveito isso, eu não repasso, a minha informação, ela sai truncada, a comunicação interna precisa ser muito boa. Vocês percebem? O RH, ele é composto de tantos subsistemas que na hora que me falaram que, Kelly, você vai falar sobre People Analytics, eu pensei, meu Deus, tem muita coisa dentro de People Analytics, eu vou ter que aprofundar muito meu conhecimento, e fiquei o domingo todo pensando, mas peraí, não é só aprofundar em People Analytics, mas sim entender o impacto dele no geral, porque no fundo o que a gente quer é resultado, não é? Aqui, a Patrícia falou que a gestão ficou surpresa em saber que psicólogo estuda a dinâmica do homem-trabalho. Gente, necessariamente, né? E a gente começa lá na antropologia. A gente precisa entender do ser humano e, em paralelo, entender o impacto numérico de tudo isso. Porque também, se eu vou conversar com o meu gestor e eu trago assim muita subjetividade, eu falo que a felicidade das pessoas, para trazer mais saúde mental. E a gente vai ter uma empresa com clima muito mais leve, muito mais cool. Dependendo do perfil do meu gestor, você que já conhece o profile, que entende um pouquinho dos 4 perfis, você que tem um conhecimento em DISC, sabe que eu chegar com esse discurso para algumas pessoas vai fazer muito sentido. Para outras pessoas, enquanto eu estou falando, o perfil já está indo embora. Quem tem um perfil muito dinâmico não vai ter tanta paciência. Existem perfis mais analíticos que eu chego primeiro apresentando o passo a passo de como eu cheguei a uma conclusão. Porque aí essa pessoa me valida. E tem também aquele perfil que não vai ter saco para esse passo a passo, mostrando ali toda a análise quantitativa. Ela quer, tá, mas qual foi a tua conclusão? A pessoa te acelera com a mão. Vamos chegar lá? Fala. Ela acredita no teu como. Ela quer saber o teu porquê, teu resultado.
A gente precisa entregar para o outro aquilo que ele espera. Então, eu vou usar a pipoanalítica, eu vou tirar todas aquelas conclusões, eu vou analisar qual o perfil comportamental da pessoa com quem eu vou conversar, eu vou mudar um pouquinho o estilo da minha comunicação dentro do que o outro espera, respeitando quem eu sou, sempre, mas adaptando um pouquinho. Estou falando com uma pessoa que tem um perfil analítico, vamos debruçar sobre os números, deixa eu mostrar o sistema, deixa aquela pessoa realmente mergulhar no meu processo. Estou falando com um perfil que é mais comunicador, que sente... postura corporal da pessoa já diz muito, que não tem tempo a perder. Deixa eu apresentar o resultado. Ó, cheguei nessa conclusão. Aí, para essa pessoa, não importa o software que eu estou usando, não importa o meu como, é essa a conclusão? O que nós temos que fazer isso? E assim eu entrego o que o outro precisa, seja de credibilidade, seja de resultado, ou até mesmo um fator mais humano. A gente tem também um perfil que é mais focado em estabilidade, que quer entender como que isso vai representar uma harmonia, um impacto positivo entre o time. Vocês percebem que quando a gente fala de RH, eu não tenho como falar, vou falar só desse assunto e vou desconsiderar todo o ecossistema que está inserido? A gente está trabalhando num contexto geral. E a gente sempre precisa ter esse equilíbrio entre gente, pessoas e resultados. Sempre vai ser essa balança, cuidando de ambos, para que a gente tenha uma organização saudável, uma organização voltada para o futuro e que sabe aproveitar o melhor de dois mundos. Pessoal, por enquanto o que eu preparei para vocês foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido, se eu não conseguir trazer muitas respostas, que eu pelo menos tenha conseguido plantar sementes de dúvidas. Que muitas vezes as dúvidas que a gente tem são ali a sementinha que a gente precisa para construir grandes feitos. Então, obrigada pela participação de vocês. Live sem participação no chat é chato pra caramba. E é muito bom poder contar com vocês e ter essa troca. Obrigada mais uma vez pela Solids, pelo convite. Fiquei muito feliz com essa apresentação aqui nessa manhã. Kelly, muito obrigada por esse conteúdo, muito obrigada por ter esclarecido mesmo a importância da gente trazer os dados para o RH. Eu vi várias pessoas comentando aí no chat que tem um pouquinho de medo dessa parte de números, dessa parte de dados, então é muito bom você esclarecer isso, foi muito enriquecedor o seu conteúdo.